ele disse: eu volto. Saberemos daqui a 35 dias. Hoje é 1º de outubro. A base para esta certeza está em Cosóquio, Ezequiel, capítulo 9, versículo 1 em diante. Exatamente. Este é Donald Trump, o homem da profecia, de Arnold Galut 7 e Cosóquio, Ezequiel 9, certo? Os 4 homens da nova ordem mundial estão na profecia. Para quem não sabe, fique sabendo. Vamos apreciar as boas novas que estão vindo com estes homens profeticamente. Primeiro, o Papa Francisco. Segundo, Donald Trump. Terceiro, Elon Musk. Quarto, Jair Messias Bolsonaro. Eles revolucionaram a política mundial, certo? Ele manda no mundo inteiro. Sua palavra é lei aqui na Terra. Trata-se do Papa Francisco. Os governos mundiais: primeiro, Babilônia, Nabucodonosor. Segundo, Medo-Pérsia, Dario e Sírio. Terceiro, Grécia, Alexandre Magno. Quarto, Ásia Menor, Império Romano. Quinto, União dos Estados Unidos da América com os maçons. E agora nós temos um 6º governo com o Papa, juntamente com Donald Trump. Desde 1929 nós tivemos um governo maçônico, a maçonaria, criada pelo próprio papado, com os templários, e esse governo perdurou exatamente por 94 anos. No ano 2000, o Papa João Paulo II pediu exatamente que eles o permitisse ele fazer a nova ordem mundial. Todavia, o Clinton não aceitou. E daí houve um racha entre o papado e a maçonaria. Tá? A maçonaria, com certeza, até 1929 seria governada por um grão-mestre chamado Papa. Mas depois que o Papa passou o poder para a maçonaria, no Concílio de Latrão, a maçonaria se rebelou contra o Papa. E assim nós tivemos aí 94 anos desse governo. Na conquista das nações, politicamente, sua administração foi eficaz. Tratando-se aqui de quem? Exatamente, o homem mais querido do Brasil. Seu nome, Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil. Futuramente, ele será o cara aqui no Brasil e no mundo todo também. Esse presidente conseguiu conquistar o mundo com a sua política eficaz. Claro que por trás disso tinha o Papa e exatamente o Trump, que deram a mão para ele. E ele fez uma política individual de todo o sistema maçônico corrompido, e o sucesso foi exatamente o maior deles. Hoje todas as nações estão voltadas exatamente para o governo de Jair Messias Bolsonaro. Esse é o nome do governo que conquistou as nações. Tá? Aqui nós temos os 4 homens que estão na profecia. Eles se tornaram os 4 homens mais amados do planeta Terra, Apocalipse 13:4. Tá? Aqui você vê essa conjunção. Os 4 homens segurando os 4 ventos, Apocalipse 7:1, a ordem. Pois é, que você está vendo aqui. Esse aqui é o gênio, exato, do quarteto. Chama-se Elon Musk. É o gênio da tecnologia, um dos homens mais ricos do mundo, do planeta. Seu nome você já sabe, Elon Musk. Esse nome faz diferença. Então, aqui você está conhecendo uma profecia que está às portas de se cumprir. A ordem foi dada no livro de Cosóquio, Ezequiel, no capítulo 9. Após eles, passa e mata sem que com que os vossos olhos poupem. Então, essa profecia, nada mais, nada menos, tem 4 seres que estão segurando os 4 ventos. E vento em profecia significa destruição.
Essas destruições poderiam ter começado no primeiro governo Trump, 4 anos, mas por ordem do próprio Yalro, 4 anos foram seguros para que houvesse o selamento. Está lá, está escrito, tudo escrito. Após ele, quer dizer, o primeiro, o querube está selando os eleitos de Yalro. Mas no momento em que o Trump voltar, eu não sei quanto tempo depois vai durar para começar as destruições sobre a humanidade. E aí vem também a destruição sobre os mares, né? O mar vai subir de nível, vai ter uma grande matança também nas regiões baixas. Isso tudo está na profecia, lá em Zacarias capítulo 13, versículo 8 e 9. Ele fala que a primeira parte e a segunda, esta perecerão. E uma terça parte ele vai filtrar como a prata, como o ouro, tá? E são exatamente os 144 mil. Então, aqui você está vendo exatamente, eu coloquei os 4 hinos que correspondem à nação de cada um desses cidadãos. Tudo está acontecendo exatamente como está na profecia. As coordenações para o começo das destruições estão se propagando aos poucos. Aqui nós temos exatamente uma grande plataforma aqui, né, marítima, de pousar aviões. Esse monstro aqui, ele tem 3 andares e ele tem capacidade para deixar em cima dele 90 aviões, né? Essa plataforma tem 300 metros de comprimento, com mais 40 de largura, né? E ela está vindo agora aqui para o Brasil. Qual é o propósito dela vir para o Brasil? Passear? Será? Creio que não. Nós sabemos que Donald Trump está ansioso para começar a fazer um trabalho que a gente não sabe bem explicar. O certo é que ele já falou que quando ele voltar, ele vai fazer a primeira limpeza na Ucrânia e a segunda no Brasil. E as pessoas sequer imaginam do que esse homem está falando. Mas para quem estuda a profecia sabe muito bem do que ele está falando. Nós tivemos no governo Bolsonaro, assim que ele ganhou, uma palavra de Bolsonaro que deixou muita gente no ar, sem saber do que ele estava falando. Trata-se do momento em que o presidente da Câmara, que na época era aquele menino lá, o Maia, né? Rodrigo Maia, chegou a ele e disse: presidente, o senhor tem que dar um ministério para o bem, partido dele, né? Aí o Bolsonaro olhou para ele, sorriu e disse: olha, menino, eu não quero ser preso, né? Eu não quero ser preso. Ué, mas por quê? Por que ele não quer ser preso? Rodrigo, eu não quero ser preso. Se você não lembrar disso aqui, procure no Google, que você vai encontrar quando ele falou isso. Mas tivemos também um outro repórter que chegou a fazer uma pergunta para ele, dizendo o seguinte: presidente, o senhor vai dar, digamos assim, uma embaixada para Michel Temer em qual país? E ele se irritou-se imediatamente e disse: nunca mais você me faça essa pergunta. E Michel Temer estava presente. Ele disse: quem deve a lei, pague a lei. Mais uma que ficou no ar. Mas o que esse presidente estava querendo dizer com essas palavras? Ele já estava por dentro exatamente de tudo que viria pela frente para acontecer. O único presidente que tinha uma união íntima com o presidente dos Estados Unidos chama-se Jair Messias Bolsonaro. Todos os outros, eles não eram benéficos aos Estados Unidos. Mas Jair Messias Bolsonaro, além de fazer uma grande amizade com o Trump, o filho dele também se fez um grande amigo do Trump. E isso mostra uma coligação muito íntima. Em seguida, nós tivemos também a visita de um dos elementos hoje mais querido da história, chamado de Elon Musk. Ele teve com Bolsonaro e por estar com Bolsonaro ele se tornou-se amigo da esquerda, né?
aliás, da direita, a esquerda se tornou-se a inimiga de Elon Musk. E assim, aquela amizade daqueles dois, andando de jet ski, andando em barco, depois tomando caldo de cana, comendo pastel, uma amizade muito íntima, se tornou-se esses homens. Mas tudo isso só vem exatamente consagrar o que diz a profecia. Lá em Cozoquiul, Ezequiel, os 4 anjos, começa falando de anjos que vinham da banda do Oriente, 4 deles traziam as suas armas esmagadoras. Lá fala de 6 anjos, né? E um trazia o tinteiro e a pena de escrivão. E o engraçado é que um desaparece. Na conclusão do assunto em Cozoquiul, né, Ezequiel, só fica 4 mais 1, 5. E ali acontece que eles recebem uma ordem. E a ordem é bem severa. E a ordem era: primeiro tu passa no meio de Jerusalém, quer dizer, isso aqui refere-se ao planeta, e marca na fronte dos que suspiram e gemem por causa das abominações causadas no meio dela. E aos outros, ouvindo eu, quer dizer, os 4, né? O comentarista lá, que era o profeta, disse: ouvindo eu, ele disse, após ele, quer dizer, após o querube, que estava com a pena de escrivão e o tinteiro, passar, ele diz: após ele, vocês passam e matam. Matem sem que vossos olhos os poupem, tá? Matai a velhos, jovens, virgem, e assim, até criança. Só que eu quero dizer para você que a ordem para matar criança não vem para esses 4, não. As crianças serão mortas exatamente na questão marítima, tá bom? Vou logo aqui adiantando para você ficar sabendo. Porque se o quarteto fosse matar criança, eles iam ser odiados, tá? Mas tem a questão marítima, que essa ordenança ela pega exatamente geral, tá? Então, ele diz assim, ouvindo eu, quando ele disse, passai, matai, mas aí vem uma outra ordem, né? Aí se você vai para Hanosh Galut, quer dizer, Apocalipse, lá no capítulo 7, você vê que lá o versículo começa a dizer que um querube voando pelo Shuamayal, que eles chamam de céu, trazendo uma mensagem àqueles que foram mandados fazer dano à terra, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores alguma, até selarmos na fronte dos eleitos de Yahweh, tá? Mas se você voltar lá em Ezequiel, no popular, você vai ver que tem uma ordem que ele diz assim, mas aos que tiveram sinal não vos chegueis, tá bom? Então os 144 mil selados estão isentos de passar por qualquer danificação por esses 4 anjos. Lá começa com anjo, depois vem para intercessores da cidade e depois vem para homem no popular. Não sei eu se tem uma maracutaia do escritor da Bíblia, mas com certeza a divulgação bate com o que nós estamos lendo. Então, essa ordem foi dada e ela exatamente poderia ter sido no começo em que o Trump foi eleito presidente, porque ali já foi o início do 6º período, né? Exato. Que esse período vai ser governado não mais por um sistema maçônico. Eu quero adiantar para todos que nesse momento a maçonaria como governo mundial está acabando de morrer. Exato. Na eleição, é a última eleição para o sistema maçônico. Não tem mais, pode ter certeza. Quem estiver lá na esquerda pode ter certeza que bem aqui acaba. Mas como não vai ter mais os partidos? Não, vai morrer tudo. Tudo isso vai morrer. Tá? A ordem foi bem séria. Mata tudo que é maligno, tá? Mata, sem com que vossos olhos poupem. E ali vai incutir na outra profecia de Apocalipse 18, que diz que o cálice que ela deu a beber às nações, dá em dobro para ela. Nesse momento a maçonaria está morrendo, tá? Depois eu conto mais sobre o assunto. Então, eu quero dizer para todos que vão ouvir essa mensagem,
que o Trump passou 4 anos retido não foi simplesmente por um acaso, mas por uma ordem. Ele está esperando o fim do selamento. Nesse momento está sendo selado 144 mil, os que suspiram e gemem por causa das abominações causadas aqui no meio do planeta. Todo o sistema corrompido, toda a maldade causada com a semelhança de Iá uns para com os outros. Mas os que causam isso estão sendo usados por Ra-Satã, pode ter certeza disso. E nós estamos assistindo de perto. Quem tem conhecimento de profecia sabe muito bem do que estou falando. A ordem foi dada e o momento se aproxima. E eles estão se preparando com suas armas esmagadoras, porque foi escrito. E eu estou dizendo para você, está vindo exatamente aqui para o nosso Brasil uma grande plataforma de pousar avião no mar. Você sabe me dizer se essa plataforma não está transformada numa grande penitenciária? Ela tem uma área de 300 metros por 40 de largura, é uma boa extensão. Ela pode sim receber 90 aviões caça em cima dela. Isso, para subir e para descer na hora que quiser. Isso sem falar em outras armas. As pessoas não sabem entender o que é essa linguagem. Pelo outro lado, tem armas esmagadoras que as pessoas não imaginam. Nós temos o espaço sideral hoje. Toda a órbita do planeta Terra está cercada pelo olho que tudo vê. Nós temos praticamente, pela contagem que já ouvi, eu não tenho certeza absoluta, mas que o Elon Musk tem para mais de 6.000 satélites. Esse é chamado olho que tudo vê. Eles sabem de todas as coisas, onde quer que você imagine. A minúscula formiga, eles podem apanhar ela e mostrar para todo o universo. Esse é o olho que tudo vê e está preparado também para o grande momento. As águas vão subir. O que nós estamos vendo, uma linda paisagem que futuramente nos mostrará a grande destruição que vem pelo mar. Com certeza, as pessoas não esperam isso acontecer, porque não estudam, porque não se agradam das profecias, e por isso vão perecer, especialmente os que são apaixonados pela orla marítima, a orla do pecado. Os mares oferecem e proporcionam exatamente a maior parte do pecado do planeta, tipo Sodoma e Gomorra. Através dos mares, muita droga, muita prostituição, muito tráfico de crianças, de mulheres. É imenso, E a coisa vai de mal a pior. Vamos ouvir o que diz aqui. O gelo marinho polar atingiu a menor extensão em 40 anos. Como consequência, os oceanos estão subindo rápido demais, cerca de 1 milímetro por ano. Se o ritmo permanecer assim e todo o gelo da Groenlândia for eliminado, o nível do mar se elevaria em 6 metros, o suficiente para inundar muitas cidades costeiras ao redor do mundo em poucas décadas. Os cientistas analisaram os dados de 234 geleiras do território ártico ao longo de 34 anos e constataram que a quantidade de neve anual já não é mais suficiente para reabastecer aquilo que foi perdido durante o verão. Por isso, segundo o estudo, a situação chegou a um nível irreversível. Segundo os pesquisadores, nos últimos 30 anos, o aquecimento no Ártico ocorreu pelo menos 2 vezes mais rápido do que no resto do mundo. No ano passado, a Groenlândia perdeu 532 bilhões de toneladas de gelo, quantidade equivalente a mais de 140 trilhões de galões de água. Essa quantidade toda de gelo poderia cobrir todo o estado da Califórnia. A situação é tão grave que, segundo os pesquisadores, o derretimento ocorre independentemente da velocidade com que o mundo reduz as emissões que causam o aquecimento global. Mas, mesmo que não seja mais possível recuperar as geleiras, os cientistas alertam que conter a temperatura global pode diminuir a taxa de perda de gelo
e, consequentemente, salvar milhares de cidades no mundo todo. É acertada. Primeiro, o ser humano, em sua arrogância e prepotência, ele nunca vai ter condição de diminuir a questão da temperatura, tá? Segundo, tudo que está acontecendo é uma profecia que está se cumprindo porque o próprio Yahweh deixou certo disso aí. O nosso planeta ela é como uma grande geladeira, que ela, digamos que ela foi ligada lá quando começou a contagem do calendário lunisolar, tá bom? Do primeiro milênio que nós entramos, foi ligada essa geladeira e ela está com 5.991 anos que está funcionando e nunca fez um degelo. E agora ela está entrando em degelo. E ninguém, homem nenhum, vai mudar exatamente aquilo que Yahweh falou. Por quê? Porque a grande geladeira encheu o congelador de gelo e agora não tem jeito, tem que fazer a limpeza. Está entrando em degelo. Exatamente. Nada o homem pode fazer, nada. A única coisa que o homem poderia fazer era se consertar suas vidas com Yahweh. Mas eles não querem. A arrogância e a prepotência cobre-lhes a cabeça. Quando eles dizem que pode salvar isso ou aquilo, quem são eles? Quem são os homens? Com certeza Satanás está por trás dessa prepotência e arrogância dos homens. O homem nada pode fazer, especialmente naquilo que já está profetizado. Eles mentem, tá? E com isso muita gente vai se acomodar nas partes baixas e vão morrer. Por quê? Porque eles não acreditam na profecia. Então tem muita gente se aconchegando mais e mais, enriquecendo mais e mais nas orlas marítimas, né? Com uma grande concentração monetária, casas, prédios e edifícios e tudo mais. Todos os seus negócios concentrados nessas zonas. Sequer eles acreditam no que estamos comentando. E assim, pode ter certeza que eles vão receber o justo castigo. Como diz a palavra, repentinamente virá a sua destruição. E o que se pode fazer por esse povo? Nada, tá bom? Nada. Eles não acreditam que as águas vão invadir exatamente essa zona como está profetizado. Porque eles acreditam que ela sobe, mas ela baixa. Ela vai subir, mas ela vai baixar e nós volta de novo, não tem problema. Certo? Engano, tá? Assim como no dilúvio, também é um balanço da rotação do planeta. As águas vão aumentar porque o degelo está acontecendo. E todos que estão nessas regiões baixas, pode ter certeza, serão abatidos. É aí que está a profecia dizendo, mata velhos, jovens, mulheres, crianças. É aí que vai morrer as crianças, pode ter certeza. Quem mais vai ser vítima são as crianças. Por quê? Porque na hora de sair, eles precisam da ajuda dos grandes e os grandes vão estar morrendo. É um daqueles castigos que a pessoa vai estar chorando, vendo filhos morrerem, esposa morrerem, vendo seus bens serem deteriorados, acabados. A luta de uma vida toda sendo exatamente exterminada ali, num momento em que eles não podem fazer exatamente nada, certo? Porque desobedeceram a palavra, porque não deram ouvido, porque seguiram de forma dissoluta, vivendo exatamente da luxúria, do pecado, porque é o que tem na zona marítima. A prostituição, o adultério, tudo quanto é imundícia rola exatamente na orla marítima. E eu digo para vocês sem medo nenhum, eu não estou errado, porque eu estou falando imbuído pelo Ruralim de Yahurai. Então, nós estamos realmente chegando ao fim. Nós estamos no ano 5.991, 9 anos apenas com esse resto de ano agora, para nós vermos Yahushua voltando, tá?
Estou falando mediante o adultério do calendário em 1582. Precisamos estudar para ter a consciência de um calendário que foi paganizado para nos enganar. Enganará, se possível, aos próprios eleitos. Então, caríssimos, vejam bem, nós estamos a caminho da destruição. Daqui a 3 meses estaremos vendo um novo governo chamado a Nova Ordem Mundial, tá? Muitas coisas boas vão acontecer, mas também vai ser uma grande destruição. Sabe por quê? Porque vai ser colocada ordem na casa. Sabe quem ordenou? O próprio Ialro. Ordenou aos 4 querubes, que se tornam 4 homens, que comandarão todo o sistema político, tá? E religioso dos últimos Yaurimiúli, dos últimos dias. Então, prestem bem atenção. Ialro chegou a dizer que quando tais coisas estivessem acontecendo, fugissem para os montes e que não voltassem para buscar a sua capa ou coisa alguma que tivesse ficado lá embaixo. E, para falar a verdade, os montes o qual ele cita é exatamente a parte alta do planeta, a parte em que o mar não está alcançando. Mas eu digo para vocês, toda a região, exatamente, toda a região baixa, ela vai ter um aumento de água que vocês nem imaginam, tá? O mar está derretendo. Nós estamos exatamente com a história daquele filminho, A Era do Gelo. Aquilo é um sentido que as pessoas nem imaginam, mas aquilo é verdadeiro. O dique vai se romper. Quando as pessoas menos esperarem, exato, o balanço das águas vai alcançar uma posição que eles nunca imaginaram que alcançasse. Muitos lugares baixos, tá, esburacado, aonde passa uma rodovia, vão encher de água e ela não volta mais, ela vai ficar lá. Ainda que baixe um pouco, mas ela vai ficar tipo uma lagoa. Vai ficar, de certa forma, intransitável. O carro não vai passar, a não ser que coloque uma balsa. E assim consecutivamente. Muitas cidades que vão ficar presas, sem condição de levar alimentação. E quando também muitas delas que vão se tornar retorno de maré, que vão ser invadidas pelas águas, vai ser triste, não vai ser muito fácil não. Mas aqueles que ouvem a palavra, aqueles que procuram exatamente andar segundo a vontade de Ialro, eles vão sair, porque está escrito para procurar as regiões altas. Eu não vou mentir, eu já estou aqui no Mato Grosso do Norte, é uma região alta, tá? Se não me engano, está bem longe do mar. Não é que aqui não tenha água, tem sim, as das melhores águas estão aqui em cima, água potável das melhores, tá? Minas que brotam dos morros, água sobre gravidade, menino, é bom demais. Ainda temos terra com capacidade de plantar, preparar nossa própria alimentação. Olha aí, eu quero dizer para vocês, a hora está chegando. Os 4 querubes estão esperando o momento certo para começar a destruição aqui. Vai ter choro e ranger de dente. Eu quero dizer para vocês que o tribunal de Haia está às portas, viu? Mas por que o tribunal de Haia não atende até agora? Os deputados já foram lá, já deram queixa, já levaram queixa para a ONU e até agora, veja bem, o governo ainda no momento ainda é maçônico, tá? Esse é o motivo pelo qual ainda não foi atendido. Mas no momento em que o Trump voltar, vai ter uma mudança total em cada departamento desse, tá? Vai ser instituído exatamente pessoas que têm uma seriedade e vão assumir essas posições e vão atender às ordens que vai ser dada tanto pelo Trump como vindas do Papa. Então, vamos aguardar.
O Tribunal de Haia vai funcionar em todos os países, sem exceção. Aí você diz, mas quem é o Tribunal de Haia? Exatamente, aquele que vai coordenar a lei de Moisés. Como o povo tem a maior raiva da lei de Moisés e muitos detonam a lei de Moisés sem saber do que se trata. Lá em Hebreus, se eu não me engano, 5 diz que pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas morrem aqueles que rejeitam a lei de Moisés. Mas essa lei não foi abolida? Sim, mas ela vai voltar agora, através do Tribunal de Haia, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer que julgamentos e julgamentos que nunca foram feitos, julgamento em que os processos estavam engavetados e os magistrados simplesmente tiravam aproveitos, exato, tirando propina dos processados. Digamos que o cara está processado e agora o juiz, o magistrado, precisa do dinheiro, ele bota logo o processo do cara que é rico lá em cima da mesa. E o meirinho chega, pega ali o processo e liga para aquele cara. Olha, seu fulano, o seu processo está em cima do birô do doutor. Aí ele de lá só faz dizer, diga para ele que eu estou colocando tanto na conta dele, agora. E ali aquele processo volta para a gaveta. Quantos processos não foram extinguidos, tá? Porque serviram exatamente de uma forma de agariar dinheiro sujo e não cumprir a lei. Mas esse processo, todos eles que foram encontrados nas gavetas sem validade, ele vai passar pela mão do magistrado que vai estar numa fila enfrentando o Tribunal de Haia. Eis a questão. Todo CPF sujo, todo CPF vermelho. Não estou falando aqui de Serasa e SPC não, que isso aí é outra lei de opressão dada pelos maçons. Isso aí vai deixar de existir, viu? Isso vai acontecer numa grande fila, aonde os doutores magistrados, advogados, bandidos, generais corruptos, comandantes corruptos, todo tipo de corrupção vai sim se encontrar na fila do Tribunal de Haia. É os homens dos botões dourados que vão fazer esse julgamento, tá bom? Ninguém escapa. É como diz a palavra, haverá choro e ranger de dente. O cara chega na cabeça do... lá onde estão os homens, o primeiro cara vai chegando lá, digamos um general, ele ainda vai vir fardado ainda. Quando chegar lá na ponte, ele vai bater uma conferência lá pro o outro que está no comando, e o outro vai mandar ele se comportar. Se comporta, bandido, me dá aí o teu processo. Já vai botar escrito nele a letra M de morte. Por quê? Porque ele vai enfrentar um paredão de fuzilamento. Ele é um militar corrupto, tá? Não precisa olhar muito o processo dele não, já vai saber por que ele está ali. Porque é um corrupto, viu? Foi pego exatamente com a boca na botija, como diz o ditado. E dali ele já vai, quando ele chegar lá no último, pronto, está condenado. E assim é o que